Nós vamos continuar a nossa exposição na carta de Paulo a 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 10, verso 14 a 22. 1 Coríntios 10, 14 a 22. O texto é um texto pesado, que o apóstolo Paulo usa para chamar a igreja a uma reflexão mais profunda sobre os valores da vida cristã e o universo sobrenatural da vida cristã. Por isso é um texto delicado, em que temos que pisar em ovos para falar nele, né? E exige muito da nossa atenção. E de certa forma eu diria até que você, para entender um texto desse, é preciso retirar todos os preconceitos para deixar o texto falar. Uma das maiores armadilhas na interpretação da Escritura Sagrada é você levar preconceitos na interpretação do texto. Deixa o texto dizer o que ele quer dizer. E é isso que é o nosso convite aqui para um texto como esse. 1 Coríntios capítulo 10, do verso 14 ao 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, fala ao nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito, porque sem a ação do Senhor, esta palavra não alcançará a plenitude daquilo que nós tanto desejamos. Aquieta o nosso coração, nos traga plena concentração naquilo que o Senhor mesmo deseja nos comunicar. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande escultor dinamarquês, o nome dele era Albert Bertel Thorvaldsen. Ele era um especialista em esculpir pessoas, personalidades em mármore. Então, em toda a Europa, ele é mais conhecido na Europa. Muitos reis, príncipes, pessoas importantes, pessoas da alta sociedade, procuravam o trabalho dele e pediam para que ele esculpisse em mármore, né, a sua figura. E assim ele fez por muitos anos, até que um dia ele foi convidado para esculpir em mármore a famosa estátua do Cristo ressuscitado, que está hoje na Catedral Luterana de Copenhague. Nós estamos falando de um período entre 1770 a 1844, que é a data do falecimento dele. Inclusive faleceu abruptamente. Mas esse grande escultor, chamado para esculpir o Cristo ressuscitado na Catedral Luterana de Copenhague, assim realizou uma obra espetacular, está lá até hoje. Você pode ver, se você estiver passando por Salt Lake City, nos Estados Unidos, no meio da praça central de Salt Lake City, tem uma réplica do Cristo ressuscitado, que está na Europa, na Catedral de Copenhague, Catedral Luterana. Depois de ter terminado essa obra, as pessoas ficaram encantadas com a figura do Cristo ressuscitado em mármore, feita por Thorvaldsen. O Museu do Louvre chamou ele para fazer também uma obra, e o convidou para fazer a figura da deusa romana Vênus. E a resposta de Thorvaldsen ao convite do Louvre para fazer essa deusa romana, Vênus, foi a seguinte:
A mão que talhou a forma de Cristo não pode talhar a forma de uma deusa pagã. Por isso, recuso o convite. Muito interessante esse senso, de importância desse homem na obra que ele havia sido convidado a realizar e o quanto essa obra o impactou diante da sua própria experiência como artista. Nós estamos vivendo uma época hoje, no século 21, em que muitas pessoas estão buscando uma experiência espiritual. E não tem nada errado em você sentir uma boa emoção com relação à sua espiritualidade, Nós somos pessoas emotivas, nós choramos, nós rimos, nós nos arrepiamos. Deus fala ao nosso coração, não tem nada errado nesse processo. O problema é quando isso se torna o foco. E, de certa forma, quando o foco do emocionalismo na espiritualidade, ele começa a substituir um outro princípio espiritual importantíssimo, que é o do caráter cristão. Então, a busca da experiência espiritual, ela não pode ser algo contrário à integridade cristã. Nós devemos viver a nossa espiritualidade tendo em altíssima conta a integridade cristã. Stuart Olliott, um pregador do país de Gales, disse o seguinte: espiritualidade e integridade de caráter não exigem condições ideais para se desenvolver. Não são plantas que se desenvolvem sob a proteção da estufa, mas crescem melhor quando expostas à neve, ao vento, ao granizo, à seca e ao sol escaldante. Em outras palavras, se nós queremos viver espiritualidade e integridade cristã, não imagine que isso se dará num ambiente de conforto. A espiritualidade e a integridade cristã acontecerá no meio das nossas lutas, no meio das nossas dificuldades. As nossas dificuldades, as nossas lutas, elas nos forjam. São formas que Deus usa para que sejamos formados à imagem de Cristo Jesus. Então é na dificuldade, é na tempestade que o cristão é formado, forjado para a glória do Senhor. Então nós não vemos as dificuldades da vida cristã como um empecilho, mas como um instrumento pedagógico, do qual Deus está nos transformando à sua imagem, de glória em glória, de graça em graça. Nós não fomos chamados por Deus para viver nesse mundo do século 21, segundo a agenda desse mundo do século 21. Porque a agenda do século 21 desconhece a integridade. A agenda do século 21, desse mundo sem Deus, busca a experiência pela experiência, busca a emoção pela emoção, vive-se o hedonismo na sua forma mais absurda. E nós nos esquecemos que Deus nos chamou não para vivermos essa busca desenfreada pelas emoções, mas para sermos forjados cada vez mais fortes no meio das lutas. Como disse Nietzsche, Friedrich Nietzsche, aquilo que não nos mata, nos torna mais fortes. Aquilo que não nos mata, nos torna mais fortes. O inimigo não tem poder para nos matar. Nós vivemos uma realidade de batalhas espirituais. Existe um inimigo espiritual. O nosso século, o século que nós estamos vivendo, ele quer apagar a realidade de uma batalha espiritual. Ou levando para uma extremidade, para um exagero, onde tudo é batalha espiritual, ou simplesmente apagando da agenda de qualquer cristão a realidade de uma batalha espiritual. Mas Deus está nos convidando a um equilíbrio, para percebermos que nós vivemos sim no meio daquilo que é material e daquilo que é imaterial, daquilo que é natural e daquilo que é sobrenatural. E daí, nesse convite de Deus a nós, o cristão deve observar que estamos cercados por um ambiente de armadilhas invisíveis, não perceptíveis, que num primeiro momento podem ser detectadas, mas depois pode nos atingir sem nós sentirmos. Eu não sei se já aconteceu com você na sua casa, mas já aconteceu na minha, de um prato ou um copo de vidro cai no chão, quebra, e se quebra em 1000 pedaços, e aqueles pedacinhos pequenininhos ficam assim, invisíveis. E aí a gente avisa para quem está descalço, não entra aqui não, porque você pode se
machucar. É um inimigo invisível, você não consegue ver, mas aquele pedacinho de vidro, não sei se você já teve essa agradável experiência, quando ele entra no seu pé, e você gasta horas fazendo uma procura minuciosa, né, de onde está esse indivíduo que tanto me incomoda. Nós vivemos um mundo onde essas armadilhas invisíveis, espiritualmente falando, estão esparramadas pelo chão. E nós andamos em cima delas, sem perceber. E muitas vezes não entendemos por que está tão difícil caminhar uma vida cristã. Porque está doendo tanto uma vida cristã. É porque nós caímos nessas armadilhas invisíveis deste século tão terrível que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo chama a atenção desses irmãos e diz para esses irmãos que nós precisamos atentar para 3 grandes perigos. Esses perigos que nos rodeiam. E que se nós estivermos atentos a eles, nós vamos vencê-los. O primeiro perigo, ele diz, está aí no verso 14, é uma relação com a idolatria. Então mantenha a sua Bíblia aberta aí, 1 Coríntios 10, 14. Quem fechou, abre de novo, por favor, porque nós vamos andar nessa Bíblia aí, ok? Nas próximas 4h30, vamos andar nesse texto. Versículo 14 ele diz: portanto, se é portanto, é conclusivo. Se é conclusivo, porque vem um raciocínio anterior. Se vem um raciocínio anterior, qual é? O raciocínio anterior do apóstolo Paulo começa no capítulo 6, versículo 18, quando ele chama a atenção para que cada cristão possa fugir de uma armadilha. Capítulo 6, versículo 18. Ele diz o seguinte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, o primeiro convite do apóstolo Paulo, já no capítulo 6, é para que o cristão fuja da impureza, da imoralidade. Daí, volta lá para o capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Capítulo 6, ele fala, fugir da imoralidade. Capítulo 10, versículo 14, fugir da idolatria. Mas existe um terceiro elemento que ele chama a nossa atenção para que nós também não tenhamos isso na nossa agenda. Está no capítulo 10, o versículo 10. Não murmureis, nem murmureis como alguns murmuram, e foram destruídos pelo exterminador. Então são 3 elementos que preocupam o apóstolo Paulo na nossa vida cristã: a imoralidade, a idolatria e o murmúrio. Ou a idolatria, a imoralidade e o murmúrio. Fique à vontade. Qualquer um desses 3. Ele diz assim: cuidado. Esses elementos podem nos tirar do caminho de uma vida cristã saudável, cheia de alegria, de paz, cheia de sucesso, segundo a orientação do Senhor. Cuidado, esses 3 elementos são invisíveis. Eles permeiam o universo que nós estamos vivendo. Por isso a palavra dele é tão amorosa. Olha o que diz o versículo 14. Portanto, meus amados. O coração do apóstolo Paulo é de um pastor que ama, que se preocupa, que orienta a igreja e que diz: olha, por favor, prestem atenção, porque eu estou falando com todo carinho, que essas armadilhas estão aí para nos tirar do caminho da alegria, da paz, da bênção que o Senhor tem para nós. Por isso, finalzinho do versículo 14, fujam da idolatria. A palavra fugir aqui é a palavra grega, o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra grega usada aqui é a palavra feugo. Essa palavra é usada para a ideia de escapar de uma armadilha, de algo que alguém fez para que você caia nela. Então quando ele diz fugir da idolatria, ele está dizendo, tem alguém com intenção de te manter preso na idolatria, que montou uma armadilha para te prender. Essa é a ideia da palavra. Portanto, escape, fuja, tome cuidado, ande atentamente. Essa palavra é usada em Hebreus capítulo 12, versículo 25, quando o texto diz assim, vou ler, Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós,
os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Ele diz assim, o autor de Hebreus, alguns que pertenciam à família da fé, caíram nessas armadilhas. Ele diz assim, não perceberam, não se desviaram, e caíram, e por isso viveram tão mal. Volta lá para 1 Coríntios capítulo 10. Então ele vai nos ensinar, o apóstolo Paulo aqui nesse texto, e é um texto com uma seríssima advertência, ele vai nos ensinar a escapar dessas armadilhas. Porque Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus veio para nos fazer pessoas alegres. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor não deseja que o cristão ande cabisbaixo. O Senhor deseja que o cristão ande de cabeça erguida, desviando das armadilhas, sabendo por onde anda, porque a graça de Deus o conduz até o centro da vontade do Senhor. Então ele chama a nossa atenção, e ele diz assim, nós devemos escapar da queda. Em primeiro lugar, versículo 15, usando da sabedoria que Deus nos deu. Olha o versículo 15. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Deus nos deu critérios, Deus nos deu sabedoria. A palavra critério aqui é a palavra frônimos, que significa prudência, sabedoria. Ele disse assim, se você quer escapar das quedas desse mundo, das armadilhas, apesar de todo esse universo corrupto, apesar de todas as intempéries espirituais que nós vivemos, né, sociais, econômicas, por toda a violência urbana que infelizmente assola o nosso país, em especial a nossa cidade, ele diz assim, se você quer escapar de todas essas armadilhas, em primeiro lugar, seja prudente, seja sábio. A palavra prudente significa alguém que sabe distinguir a verdade do erro. Como nós vamos saber distinguir a verdade do erro, o que é certo e o que é errado? Como saber qual é a vontade de Deus, o que Deus deseja para as nossas vidas? Precisamos de um guru, precisamos consultar algum horóscopo, precisamos jogar números, búzios, tarô, pegar aquelas plaquinhas que tem no poste, né? Esses dias estava lá, né? Devolva o seu amor em 3 dias. Aí eu pensei, podia fazer uma placa assim, ó, eu levo o seu amor em 3 dias, né? Às vezes você está com alguém tão ruim, né? Quer despachar, né? Seguindo essas coisas, óbvio que não. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é que conheçamos a palavra dele. E Jesus Cristo nos mostrou que a maneira de vencer as batalhas espirituais, até as mais pesadas, as piores armadilhas, é usando a Bíblia. Porque tanto em Mateus 4 quanto em Lucas 4, quando Satanás veio tentar a Jesus Cristo só usou a Bíblia. Ele não foi atrás de uma cartomante, ele não foi atrás de numerologia, porque isso é condenado na palavra do Senhor. Ele usou a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz. E o inimigo se afastou dele. Então Deus nos deu a capacidade de raciocinar, sabedoria, prudência, revelou a Escritura. Gente, fazer um livro desse aqui dá um trabalhão. Deus gastou muitos anos, centenas de anos, para escolher as pessoas certas, a língua certa, o lugar certo, o contexto certo, para que isso se perpetuasse como palavra do Senhor e fosse usada por nós com prudência e sabedoria, essa palavra, para vencermos as armadilhas. Então Deus nos orienta. Qual é a vontade de Deus para nós? Está revelada aonde? Na Bíblia. Não precisa ir atrás de guru nenhum, está na Escritura Sagrada. E quando ela é pregada, seja numa igreja presbiteriana batista, seja na igreja Assembleia de Deus, em qualquer igreja aí boa, quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, ela orienta o povo de Deus, ela dirige o povo de Deus. Ninguém é detentor da verdade, a verdade é Cristo e a sua palavra revelada. Portanto, nós precisamos escapar da queda sendo sábios. Versos 16 e 17. Se nós queremos escapar da queda, nós precisamos ter Cristo como centro da nossa vida. E ele usa 2 palavras aqui interessantíssimas. A primeira está no verso 16. Ele diz que Cristo é a nossa comunhão. O cristão tem identidade. O cristão sabe quem ele é e o que deve fazer. Não tem coisa pior que alguém que acorda pela manhã e não sabe o que deve fazer. Ele está perdido. A palavra do Senhor nos orienta, nós temos comunhão. A palavra comunhão no grego é a palavra koinonia. A palavra koinonia significa alvo em comum. Alvo em comum é quando um grupo se reúne e diz assim,
Vamos limpar esse jardim? Vamos. Então você pega a planta, você pega aquele material ali, você traz terra, você traz não sei o quê, e vamos limpar. Eu estou usando o exemplo do jardim, porque é o que os nossos jardineiros estão fazendo aí essa semana e semana que vem, né? Isso é alvo em comum. Todo mundo se mobiliza em prol de uma missão. Comunhão é isso. Esse é o sentido da palavra comunhão. A nossa comunhão não é ideológica, político-partidária. Nós não somos um povo que se reúne aqui para defender uma campanha política. Nós somos um povo aqui que se reúne porque a nossa comunhão é em Cristo. Foi o Espírito Santo de Deus quem nos convidou, foi o Espírito Santo de Deus quem nos resgatou, e o Espírito Santo de Deus que quer dar sentido e direção à nossa vida, para que nós possamos colocar a cabeça no travesseiro, dizendo assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me trouxe para um grupo que em comunhão tem um alvo em comum, para realizar algo para a glória do Senhor, para o benefício da humanidade. Eu não passei por essa terra como um inútil. Eu não fui alguém que assistiu a história. Eu fui um agente usado pelo Senhor para transformar a história de vidas, lares, bairros, cidades, quem sabe até mesmo um país. O conselho da nossa igreja, na sua última reunião, aprovou, e em breve nós vamos lançar para vocês, nós vamos trazer para vocês um desafio, porque nós vamos colocar água numa vila no Senegal. Porque o conselho da nossa igreja não admite o fato de que uma aldeia não tenha água para beber, seja lá no Senegal ou aqui no Nordeste brasileiro. E nós vamos formar essa comunhão, esse alvo em comum, essa unidade para a glória de Deus. Provavelmente nenhum de nós aqui vai receber um abraço deles, mas Cristo será glorificado lá na África por aquilo que nós fizermos aqui. Isso é alvo em comum, isso é comunhão, isso glorifica a Deus. Então, para escapar de uma vida cheia de armadilhas espirituais, nós precisamos olhar para a missão que Cristo nos chamou para viver e viver integralmente essa missão, mesmo no meio do tiroteio espiritual e social que nós vivemos. Verso 17, a segunda palavra, além de comunhão, é uma palavra muito interessante que aparece aí no verso 17, que ela diz o seguinte, o texto diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A palavra unidade aparece aí como um sentido de identidade. Nós somos, pertencemos a Deus. Deus nos criou. Ele é o nosso Criador. Jesus Cristo veio e nos resgatou das trevas para a luz. Nós pertencemos a Cristo Jesus pela fé. Jesus Cristo morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós pertencemos a Cristo. Tudo que temos e tudo que somos é do Senhor Jesus, vem da sua graça e nós reconhecemos. E isso glorifica a Deus. Então, quando nós chegamos em casa, nós falamos assim: gostosa essa casa que nós vivemos aqui. Glórias a Deus, foi Deus quem nos deu. Seja a casa que for, graças a Deus, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela saúde, muito obrigado pelo trabalho, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pelos relacionamentos. Nós temos uma identidade, nós pertencemos, é um senso de pertencimento. Eu sei de onde vim, quem sou e para onde vou, pela graça de Deus. Nunca fico perdido. Essa é a nossa identidade. Versículo 18 ao 22. Então, para escapar da queda, eu preciso ser sábio e preciso ter Cristo como centro da minha comunhão e da minha identidade. Mas para escapar da queda, em terceiro e último lugar, eu preciso não relativizar com o erro. Não relativizar com o erro. Isso acontece no raciocínio do apóstolo Paulo dos versos 18 em diante. O verso 18 e 19, Paulo vai nos dizer que ídolos não existem, porque deuses não existem. O apóstolo Paulo é claro aqui no verso 18 e 19. Alguém que adora Artemis, alguém que adora Vênus, alguém que adora Zeus, alguém que adora qualquer um desses deuses, está laborando em erro, porque esses deuses não existem. Então, qualquer sacrifício a um Deus é falso, porque o Deus não existe. Ele diz, só existe um verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. Todos esses deuses não existem.
E é interessante a linguagem do Antigo Testamento, quando alguém fazia um deus, seja de madeira, ouro, gesso, né, pedra, os homens e mulheres inspirados por Deus diziam assim: olha o seu ídolo, tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem pés e não andam, tem mãos e não abraçam, e você ainda adora isso? O autor de Isaías diz assim: não é possível que alguém pegue um pedaço de madeira e metade dela ele faça um ídolo e a outra metade ele use para fazer um fogo e assar o seu pão. Que ídolo é esse? Você acredita que isso é Deus? Então, a primeira coisa que Paulo diz é: não se preocupe com a idolatria, porque ídolo não existe. Não existem deuses falsos. Aí você pensa: mas qual é o problema? O problema, diz o apóstolo Paulo, é que quando alguém adora um Deus que é falso, na verdade está adorando um falso Deus, e portanto existe um ser espiritual verdadeiro que está recebendo essa adoração, enganando o adorador. Verso 20. E aí Paulo nomina essa entidade espiritual que está recebendo esta adoração ao Deus falso, como se fosse para ele. E de fato é. Verso 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Um dos perigos da vida cristã é o indivíduo achar que demônio está em todo lugar, tudo é demônio, né? Isso é terrível. O fanatismo é a pior janela da espiritualidade. Vou chamar janela, né? Que é por onde a pessoa olha o mundo. O fanatismo. Então, achar que tudo é demônio. Não, tudo é Satanás, tudo é demônio. O sujeito lá, vai lá, passa, está ouvindo uma música, ela fala: isso é do demônio, né? E não sei o que e tal. Fala: olha, eu queria servir para você aqui uma comida. Não, essa comida não, porque essa comida um dia eu vi num programa que serve em tal lugar. É do demônio, tudo é do demônio, tudo é do demônio. Eu me lembro uma vez que eu fui jogar bola, muitos anos atrás, eu jogava bola. Graças a Deus que parei. E eu fui com uma camisa que tinha uma marca de roupa. E um sujeito falou assim: essa marca, eu li numa reportagem que é uma marca consagrada a Satanás. Eu falei: esse sujeito está louco. Era uma marca conhecida. Essa marca é consagrada a Satanás. Eu falei: você está louco, rapaz, essa camisa aqui, eu ganhei, é uma camisa de uma pessoa crente que me deu, está abençoada, e eu acho que você está aí com inveja da minha camisa, né? Então, para com esse estresse, não é isso. Agora, outro equívoco, meus irmãos, é achar que também não existem demônios. Ou seja, que não existe um inimigo espiritual que está aí armando essas armadilhas para que cristãos caiam. Essa sensação de inexistência é um dos grandes males na espiritualidade moderna. Porque se existe um fanatismo extremamente prejudicial, também a negativa daquilo que a Bíblia diz que existe é também extremamente prejudicial. Temos que ser equilibrados. O apóstolo Paulo diz no versículo 20: seja equilibrado, porque o demônio existe. E Jesus Cristo nos falou que nós precisamos ficar atentos à ação deles. E uma das coisas que o demônio faz é relativizar a verdade. É tentar fazer com que aquilo que é sim, sim, não, não, seja mais ou menos. E a palavra de Jesus em Mateus 5,37 é: seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Quer dizer, o Senhor falou: vamos nos preocupar com a ação do demônio até com aquilo que nós falamos. Porque os conceitos emitidos por um cristão têm muito valor. A palavra de um cristão tem muito valor. Pela palavra de um cristão, debaixo do poder de Jesus Cristo, o inimigo foge da vida de qualquer cristão. Eu me lembro, uma vez eu tive uma experiência, eu nem contei no primeiro culto, o pessoal do primeiro culto vai ficar chateado. Mas eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, os meninos lá em casa, nós estávamos entrando com uma plantação de igreja numa região muito complicada, espiritualmente falando. E eu me lembro de chegar em casa e os meus filhos não dormiam, estavam rolando na cama. E eu falava: mas o que foi? E Cristo falava: não sei. Eu falava: o que foi?
Não sei. E aí, olha, tudo bem, não tem febre, não tem nada. Eu falei, esse negócio é espiritual. Sabe essa coisa assim? Esse negócio é espiritual. Aí eu fui no quarto de um, orei, fui no quarto do outro, orei, fui no meu quarto, orei. E a casa era muito grande, né? Em 3 passos você já está na porta da sala, né? Nosso apertamento, né? E eu me lembro lá no apertamento, eu cheguei na porta, orei e disse assim, olha, deixa eu falar uma coisa, em nome de Jesus Cristo, o inimigo não tem poder nessa casa, nem nessa família. Eu sei que estou incomodando através do trabalho que nós temos feito, abri a porta, pois então, em nome de Jesus Cristo, sai fora daqui que eu quero dormir. E fechei a porta. Meus irmãos, quando eu voltei os 3 passos, os meninos estavam dormindo e até a Cris dormiu. Né? Eu falei, Jesus, que bênção. O poder da palavra libertadora, acessível a todo cristão que clama o nome de Jesus. Daí, o versículo 21 chama a nossa atenção, porque alguém pode se tornar associado no versículo 20 e participante do versículo 21. A palavra associado a demônio, no versículo 20, adivinha qual é a palavra no grego? A palavra associado, koinonia. A mesma palavra para comunhão, que Paulo usou no versículo 16 para o cristão que tem comunhão com Deus. Paulo diz, devemos tomar cuidado, porque assim como nós podemos ter comunhão, juntar um grupo de irmãos para realizar uma boa obra que glorifica a Deus, também podemos ter comunhão para servir ao demônio. E ele está falando de crentes, para crentes. Olha que coisa forte isso. Que cristãos podem cair nessa armadilha de gerar uma comunhão a serviço dos demônios. Percebam, eles não estão sendo possessos pelo inimigo, porque o inimigo não tem poder para possuir a alma de um cristão, o corpo de um cristão, mas um cristão pode servir a agenda de um demônio, em comunhão com outros cristãos. E isso é seríssimo, porque isso é uma armadilha, e nós devemos estar atentos a ela. Versículo 21. Paulo vai dizer então que é possível que alguns cristãos se tornem participantes até das obras dos demônios. E ele usa a palavra metorrel no grego. E essa palavra metorrel no grego é alguém que é participante, anda ao lado de outra pessoa que é habitado espiritualmente por aquele que dirige. Essa palavra foi usada em Hebreus, metorróis, metorreu, é a mesma raiz, para uma pessoa que entra numa vida cristã, mas nunca é ou foi habitada pelo Espírito Santo, se torna participante de uma igreja, prova os dons espirituais, a boa palavra, mas depois abandona a vida da igreja, porque nunca foi habitado pelo Espírito Santo. Era só alguém que andava ao lado daqueles que eram habitados pelo Espírito Santo. Os irmãos entenderam? Essa é a palavra metorróis, ou seja, é companheiro. Tá certo? Então, Paulo vai usar... Vou andar em câmera. Paulo vai usar, o pessoal da internet... Então, eu vou usar o reverendo Alexandre aqui. Olha só. Como crente. Vou ser bonzinho com ele. Crente. Então, Hebreus vai dizer que ele é alguém habitado pelo Espírito Santo. E ele vai dizer, Hebreus, que alguém, aí no caso João, João, não Leonardo, né? Anda ao lado dele, prova a companhia dele, as bênçãos espirituais de estar ao lado dele, mas depois de algum tempo, como eu não sou habitado pelo Espírito Santo, eu o abandono. E nunca mais volto a essa comunhão. Os irmãos entenderam? Esse é o sentido da palavra metorróis. Um companheiro, mas que é habitado por um ser espiritual diferente do outro. Agora volta para o texto de 1 Coríntios. É essa palavra que é usada aí para dizer que nós podemos nos tornar participantes, ou seja, companheiros daqueles que estão servindo a demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes, metorróis, da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele diz, não façam isso.
Então, quando um cristão anda muito próximo de quem serve a demônio, se torna metorróis, se torna um participante daquela obra, que não vai glorificar a Deus, e que vai trazer tremendos prejuízos a ele. Ele diz, cuidado com quem andas. Recentemente eu usei uma frase do Barão de Itararé, dize-me com quem tu andas, que eu te direi se eu vou junto. Não é? Então, essa é a realidade do texto. O texto diz, cuidado, porque essas são armadilhas. Ok. Vamos fechar o raciocínio. O que isso tem a ver com a nossa vida? O texto vai nos dizer que Jesus Cristo, o texto da palavra, nos adverte que nós não podemos, Mateus capítulo 6, versículo 24, servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos aquilo que o mundo chama de valor. Portanto, ou é um, ou é outro. Qual é o problema? Eu disse no começo, nós temos 3 grandes inimigos invisíveis. Primeiro, a idolatria. Segundo, a imoralidade. Terceiro, o murmúrio, que está no capítulo 10, versículo 10. Qual o problema de cada um deles? E por que eles ofendem a Deus? E nos levam para o buraco, para uma vida cheia de lamaçal, de pecado, do qual nós não conseguimos sair com facilidade e sempre trazemos prejuízo para as nossas vidas. Primeiro, a idolatria, ela nos conduz num processo de afronta contra Deus. Quando nós falamos que existe um outro Deus, nós vamos contra Deus. E a idolatria ofende a Deus. Qual é o problema da imoralidade? Capítulo 6, versículo 18. Por que nós temos que fugir dela? Porque a imoralidade ofende o outro, a outra pessoa. Imoralidade é quando eu pego uma pessoa e transformo aquela pessoa num objeto de consumo para o meu prazer. É isso que é imoralidade. Eu viro para aquela pessoa e falo assim, vou te consumir e depois te descartar. Esse é um princípio da imoralidade. Eu compro e jogo fora. Eu pago, uso e descarto, não me interessa. Qual é o problema do murmúrio? É porque nós vamos contra nós mesmos. O murmúrio é a arma mais destrutiva que você pode usar contra você mesmo. Com o passar do tempo, as pessoas começam a se isolar de quem é murmurador. Ou não responda nem aponte para ninguém. Mas não tem coisa mais desagradável do que você andar ao lado de quem murmura o tempo todo. Ele acorda, está chovendo, fala, oh, meu Deus do céu, chovendo, eu não aguento chuva, o dia hoje vai ser horrível, porque o trânsito vai estar ruim, a chuva não sei o quê, a chuva não sei o quê. Ele acorda, o tempo está nublado, oh, mas está horrível esse tempo nublado, não gosto de tempo nublado é um tempo incerto, não gosto da Inglaterra, por causa do nublado. Agora eu estou aqui no Rio de Janeiro, nublado do mesmo jeito, por isso que eu não sei o quê, parará. Ele acorda, está com sol, sol, vou ter que passar protetor solar, mas sol, logo hoje, sol, podia ter um tempo mais fresco e tal, e assim vai. O murmurador, ele é insaciável. O murmurador é alguém que condena todo mundo o tempo todo, ele nunca está errado, ele é o dono da razão, ele é o super certo. Para o murmurador, você está sempre devendo a ele alguma coisa. É ou não é verdade? O murmurador fala, você não me ligou, você falou, eu te liguei, mas eu não atendi. Mas por que você não atendeu? Para ver se ia ligar de novo. Mas por quê? Porque eu queria saber se você realmente se importava comigo. Meus irmãos, eu tenho uma lista. Eu estou escrevendo a enciclopédia do mal-humorado e do murmurador. Já está maior que a Barça, se alguém lembra do que é Barça aqui. Né? Qual é o problema desses 3 elementos? Jesus falou que o grande mandamento, Mateus capítulo 22, é: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A idolatria quebra esse princípio. Amarás ao próximo, como a ti mesmo. Se eu não amo o próximo, imoralidade. Como a mim mesmo, murmurador. Eu quebrei um só mandamento, em 3 aspectos: idolatria, imoralidade e murmúrio. Por isso que Paulo adverte a igreja para que sejamos pessoas diferentes. O desejo pastoral de Paulo é que haja equilíbrio, maturidade, progresso. Deus deseja o nosso progresso.
Ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, verso 23, mas nem todas edificam. Quando nós não atentamos para isso, nós provocamos o zelo do Senhor. Nós vamos contra Deus. Ele diz: você quer ir contra Deus? Olha o que diz o verso 22. Acaso você é mais forte que Deus? Para com isso, repensa, usa a sua sabedoria através da palavra do Senhor. Seja prudente, seja sábio, sirva ao Senhor com comunhão. Ande ao lado de Deus, servindo a Deus, habitado pela graça, pelo Espírito Santo do Senhor. Fuja daquilo que te faz mal. Quem aceitou esse desafio foi Thorvaldsen. Ele entendeu. Quando renunciou fazer aquela estátua para o Louvre, ele entendeu a grandiosidade do privilégio de ter sido convidado para fazer uma estátua de mármore representando o Cristo ressuscitado. Tocou profundamente a sua experiência como artista, como indivíduo, ao fazer aquilo ali. Da mesma forma, na Bíblia, conta-se a história dos amigos e de um jovem chamado Daniel, que foram chamados pelo rei, separados para comer o melhor da mesa do rei, e falaram para o rei: não, rei, nós não queremos comer essa comida. Sabe por quê? Porque aquela comida era sacrificada a ídolos. Às vezes a gente lê aquele texto e acha que Daniel e os seus amigos recusaram comer aquela comida porque ela não era saudável. Não, ela era espiritualmente contaminada. E por isso Daniel e os seus amigos falaram assim: nós não vamos comer dessa comida que é sacrificada a ídolos. Nós vamos comer apenas frutas, verduras, aquilo que não é sacrificado. E beber apenas água. Experimenta-nos. Eles usaram de sabedoria, de prudência, sem criar constrangimento, sem criar polêmica, apenas com sabedoria. Resultado? Deus os abençoou. Stuart Olliott, comentando o livro de Daniel, diz assim: o resultado imediato da ação corajosa e espiritual desses jovens é registrado em todos os textos e versículos de Daniel. Eles colocaram Deus acima de todas as outras considerações e, por sua vez, Deus os honrou e despertou em suas vidas dons que eles nem imaginavam possuir. Não espere ser grande, alcançar grandes posições ou lugares melhores para servir e honrar a Deus. Faça isso hoje e viva aquilo que 1 Samuel 2,30 diz: aos que me honrarem, eu, Deus, os honrarei. Deus deseja nos honrar, nos guardar, nos abençoar. Portanto, usemos da sabedoria que Ele nos orienta na palavra dEle.